Olá, gente querida! Estamos de volta para mais uma Fala do Artista e você hoje vai ter uma surpresa especial. O professor Flávio Almeida, que também é músico, vai conversar com o flautista Mozart Ramos. O papo foi muito descontraído. Você vai ter o prazer de assistir junto conosco. Estamos aqui outra vez para apresentar Mozart Ramos, músico da Banda Sinfônica do Recife, que tem uma trajetória longa na cultura da música pernambucana. Mozart, em que época você começou? Quando despertou isso para a música? Eu posso dizer que foi desde que nasci. Porque meu pai e minha mãe, eles têm um conhecimento em música, né? Mamãe sabia ler partitura, sabe ler partitura, né? Papai também, papai chegou a tocar em bandas lá do Surubim, que é a cidade dele. Então eu fui criado num ambiente muito familiarizado com música, né? Não só eu, como meus irmãos também, mas eu acho que eu tive essa vontade de continuar tocando, seguindo esses ensinamentos, né? E aí foi aquela questão do colégio de aplicação, eu entrei na 8ª série. E era o último ano de música, porque lá na aplicação você tinha aula da 5ª à 8ª. E como eu entrei na 8ª, então ainda tive um pouquinho de música para estudar. E foi com Cirineia. Então assim, Cirineia deu aquela continuidade mais formalizada do que papai, né, naquela forma mais lúdica, me passou. Além de que meu pai, ele tinha uma discoteca imensa, de quase 1000 vinis. Então, de Nelson Gonçalves a Beethoven, você imagine o que é que eu escutei nesses primeiros anos de vida. Certo. E dentro de casa, né, esse desenvolvimento seu com música, mais alguém lhe incentivou? Eu acho que meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? São 2 homens, todos os 2 com o nome de compositores, que é Sibelius, que é nome de compositor finlandês, falecido 4 anos antes de Sibelius nascer, meu irmão nascer. Tem Wagner, que é um compositor do século XIX, e o meu nome é de um compositor do século XVIII, né? Então, se eu tivesse um irmão mais novo que eu, seria do século XVII, então seria Vivaldi ou Bach. É uma herança de família. Aí, qual é a contribuição dos meus irmãos? Né? Respondendo a sua pergunta, né? Sibelius tinha um gosto daquela música pop, vamos dizer, que um pouquinho abrasileirada também, né? Que tem aquelas folhas trepidantes, mas gostava também de coisas bem mais diferenciadas, assim como carimbó, né? Pinguça, aquela Eliana Pittman. Wagner foi um gosto diferente, porque Wagner gosta muito de Burt Bacharach. E eu me apaixonei por Burt Bacharach, né? Gosto muito, Steve Wonder, tudo. E minha irmã era Bee Gees. Eu acho que eu passei uma época com cabelo desse tamanho. Eu acho que é a moda de Barry Gibb, né? Eu comecei a ter aulas, como eu lhe falei, na aplicação, mas aí o científico eu fiquei meio que vagando assim, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer desenho. Eu comecei a tocar casamentos com 17 anos ainda. Então, foram os primeiros casamentos, pode dizer, foram os meus primeiros trabalhos profissionais de música. Com minha prima, eu tenho uma prima que toca piano, e aí comecei a conhecer, além dela, pessoas que tocam violino, cantores, e isso aí foi um ambiente que eu comecei a enveredar em outros grupos também, nessas mesmas formações de cantores, de violinos. E foi quando eu conheci seu Milton Rodrigues, que eu chamo carinhosamente de padrinho, né? Ele era da Orquestra Sinfônica, ele tinha sido Spala. Spala é aquele violino principal que faz os solos da orquestra. Por 20 anos ele foi Spala, né? E meu pai tem amizade com ele desde bem jovens, assim, né? Acho que uma amizade
que eles tiveram, meu padrinho nasceu acho que em 24, papai de 21, né? Então tem idades próximas, né? Mas acho que assim, acho que antes de eu nascer eles já se conheciam, antes de eu nascer. E aí fui tocando casamentos com ele, e num determinado casamento, que eu lembro bem que foi na igreja do Posto da Panela, a diretora do conservatório estava nesse casamento, que foi acho que foi uma sobrinha dela, estava se casando, e ele, perto de mim, falou com ela: "Olha, esse rapaz quer estudar no conservatório de música." Eu estava nem sabendo disso. Ah, então vou estudar, né? Isso era um sábado. Quando foi na segunda, aí ela disse: diga a ele que vá lá segunda-feira. Eu tinha 18 anos, mas eu aparentava ter uns 14, 15, porque eu era muito magro. Você lembra de mim nessa fase, né? Imaturo, né? Então foi com meu pai. Meu pai me levou lá, e meu pai conhecia a Liana Caldas também, que era a diretora da época, e ficou muito feliz, né? Então o conservatório me alavancou para meus trabalhos profissionais. Isso em 1990, né? Então tem mais de 30 anos aí. E a cultura nordestina, seu instrumento, a escolha do instrumento. Interessante que a cultura nordestina, eu aprendi algumas coisas, a apreciação da música nordestina com Sirineia, que era professora da época do Colégio de Aplicação, né? E aí eu aprendi sobre a cultura popular, né? Principalmente aquelas festas regionais, né? Com Sirineia, e eu tocava flauta doce. Eu lembro até que eu estudei um ano antes, ainda estava no colégio Senador Novaes Filho, escola Senador Novaes Filho, e lá apareceu um rapaz vendendo flauta doce, né? Mas uma flauta doce bem safadinha, e o cabra, ele tocava pra gente assim, de lado. A flauta doce é pra tocar assim, tocar. Aí eu disse: "Oxe, esse cabra tá tocando errado." Papai me deu dinheiro, eu comprei, comecei a tocar, e fiquei na calçada da rua, lá no bairro da Várzea, acompanhando aqueles papelzinhos que tem as bolinhas. Bolinha aberta é onde não bota o dedo, bolinha fechada é onde desenhava a flauta assim, com bolinha aberta, bolinha fechada. Aí ficava fazendo isso, mas tinha que saber, conhecer a música, né? Porque não adianta só fechar os dedos e abrir, tem que saber o ritmo da música para saber que música que é. Apesar de cai balão, ré, dó, si, ré, mi, ré, dó, si, lá, si, dó, e assim vai, né? Então, aí eu disse: vamos terminar ali. Rapaz, vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma bossa nova aqui. Eu toquei aquela música que Dick Farney, que eu acho uma das vozes mais bonitas de todos os tempos. Na paisagem, tranquilo, sussurro, um beijo depois, só pra nós dois. A flauta doce era a minha paixão, porque quando eu ligava para a rádio universitária de noite, que tinha um programa de música erudita, eu ficava esperando que aparecesse um momento em um concerto de flauta doce. Papai tinha um disco lá de flauta transversa, né? E eu escutava, não me chamava a atenção, acho que nem gostava, né? Altamiro? Aí com Altamiro, com Rampal, Jean-Pierre Rampal, flautista francês, eu percebi que o Rampal tinha um som tão bonito. Eu disse: rapaz, som bonito. Eu comecei a pegar a flauta transversa, que foi meu pai que me presenteou com 16 anos, e comecei a tentar imitá-lo, né? Assim, aquela sonoridade, como é que eu consigo aquela sonoridade? E foi assim que a flauta doce ficou em segundo plano. Eu deixei de gostar de flauta doce para gostar de flauta transversa.
e esse contato com os artistas, como se deu? Comecei com a família tocando, casamentos, né? E aí uma pessoa te vê tocando, aí te chama para tocar também, e aí eu vou fazendo esse crescimento de leque de artistas. Aí a situação que Antúlio me chamou para tocar foi muito interessante. Eu estava em casa, o telefone toca, e ele diz: moço, aqui é Antúlio. Eu conheci Antúlio dos corredores da universidade, porque a gente foi contemporâneo. Ele fez letras lá, mas acho que nessa época, 96, ele já estava em música. Não sei se ele é formado em letras, acho que não. Aí ele me convidou. Olha, a gente está com a viagem agora em janeiro, lembro que foi até perto do aniversário de minha mãe, para Toronto. Aí eu fiquei assim pensando, eu nunca passei nem da Paraíba, né? Eu vou para onde? Pro Canadá. Aí ele disse: olha, agora segunda-feira, ou seja, 2 dias depois, a gente tem que ir em João Pessoa tirar o passaporte. Tem gente que tira a carteira na Paraíba, né? Eu tirei o passaporte na Paraíba. Aí foi um sonho, né? Porque, assim, de repente, ele até perguntou se eu tocava frevos, né? Eu nem tocava frevos, mas você aprende, né? Eu queria ir, né? Eu quero viajar, então o que é que ele quiser que eu toque, eu vou estudar e toco. Então eu fui para a gente foi lá, só estava um monte de gente também para tirar esse passaporte de primeira vez, porque já fazia um tempo que até o próprio Antônio não tinha essas viagens internacionais. E o flautista que eles tinha decidido não mais tocar, então eles me procuraram assim. Então a gente viajou para o Canadá, para Toronto, para a inauguração de um voo da VASP, Recife-Toronto. Era um voo inaugural e a gente foi para um centro de convenções de lá para fazer uma apresentação de frevo, né? Maracatu, caboclinho, de tudo que o balé popular do Recife, que na verdade a gente ainda não era Antúlio, era o balé popular com Antúlio sendo a música de fundo, assim, ao vivo. E aí, a partir de Antúlio, você vai conhecendo André Rio, vai conhecendo Braulio de Castro, vai conhecendo outros artistas, porque quando você vai fazer um show, dividir o palco, junto do outro camarim está lá Silvério, o outro camarim está Almir Rocha, e assim você vai começando a ser conhecendo os artistas. E o que eu acho interessante disso, que realmente eu era fã desse povo todinho, e eu disse: poxa, mas a música te proporciona isso, você ser inserido no meio dos artistas. A música te proporciona isso. Isso é que é legal, né? Se você procurar isso, se você procurar tocar, se você procurar ficar dentro de um quarto tocando piano só para você mesmo, aí não tem como. Os pequenos grupos que você forma, que você vai tocando e você vai se projetando ali. Quando você se destaca, um outro vê, ele chama, vem para cá, toca aqui comigo, faz uma ponta aqui, faz isso aqui e vai abrindo esse espaço. Na sua formação, não, você teve professores muito bons. Pelo menos aquela leitura do seu currículo que você aponta, são nomes de expressão. Tem algum assim que você destaque? Bem, eu acho que a convivência com o Sérgio Campelo, foi 9 anos, né? 9 anos de convivência, foi aquela que me trouxe uma bagagem não só erudita, como popular também. Hoje em dia, Sérgio tem o chamado Grupo Sagrama, que foi um grupo que acompanhou o Auto da Compadecida, né? Aquele seriado da Globo, né? Então, assim, Sérgio foi, por ser 9 anos é um bom tempo para você estudar com a pessoa. Por que você estudou 9 anos? Estava repetindo cadeira, tudo? Não, porque eu gostava mesmo, né? Eu gostava, me formei lá no conservatório. Eu entrei no conservatório em 90, eu entrei na universidade em 94, me formei em 98 na universidade e terminei o conservatório em 99. Ou seja, eu estava lá. Então,
Sérgio, para mim, foi o como é que eu posso dizer, que deu maior contribuição. Não que Paco, Gustavo de Paco, que é um professor argentino, ele é renomado, ele é conhecido no Brasil, assim, o pessoal da OSESP até queria trazer ele para tocar na OSESP, que a OSESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, das mais conceituadas do Brasil, né? E talvez a mais conceituada do Brasil e do mundo, mas a convivência com o Paco foi 3 anos. E assim, 3 anos intermeados de muitas de greves, de viagens dele, tudo que ele não dispensava a viagem dele sagrada para a Argentina por 2 meses ou mais. Se coincidisse com o período de aula, o problema era dos alunos, né? Paciência. Paciência. Então foi muito pouco. A contribuição do Paco foi mais porque era ensino superior, né? Eu precisava desse canudo. E até para estar no mesmo patamar dos outros professores, né? E claro, esse tempo que eu dei aula no Centro de Criatividade, né? Esses 3 anos foi por conta também desse currículo de professor. Na formação. Formação. Na sua formação. A minha formação. Certo. E terminando a universidade, você correu para uma pós-graduação, certo? Dentro do seu instrumento? Não, a pós-graduação era em metodologia do ensino da música, né? E aí você tem que escolher algum ramo que você quer trabalhar essa metodologia. E aí eu escolhi o frevo. Eu acho que a Antúlio até me aconselhava, Mozart, não fique só no chorinho não, porque tem muitos flautistas tocando choro. Flautistas tocando frevo já são bem menos, então assim, é um campo que você pode desenvolver, né? E até melhor para um pernambucano, né? Um recifense se enveredar pelo frevo, né? Então, eu fiz um trabalho de metodologia nessa pós-graduação em que, objetivando que as pessoas, os alunos tivessem vivência com frevo, não só naquele período de fevereiro, né? Mas durante todo o ano, que fosse uma cadeira como português, matemática e inglês, aqui em Recife, né? Porque o jazz lá nos Estados Unidos é durante o ano todo. A gente só fala em frevo, a gente só toca roda de choro frevo, porque roda de choro é durante o ano todo, né? Quando está em fevereiro do carnaval. E pior, a gente estão lá, vamos tocar frevo hoje, né? Estou lá com os meninos, 7 cordas, cavaquinho, percussão. Aí, vamos aquecer. Aí toca um choro. Toca um samba. Você está aqui nos apresentando a sua amiga, sua companheira de trabalho, certo? Como é composto uma flauta? A flauta, essa é a flauta transversa, ela é dividida em 3 partes, a gente chama isso aqui de cabeça, o bocal, né? A gente chama isso aqui de corpo e chama isso aqui de pé. Então ela tem uma coisa parecida com para ser minha amiga, né? Um ser humano, para ser minha amiga.
Pois é, a flauta, ela, nos seus primórdios, ela era feita de osso, de alguns animais, né? Isso de épocas pré-históricas, né? Mas ela passou muito tempo, até o século XVIII, e o comecinho do século XIX, sendo de madeira. E até hoje a flauta ela está inserida numa orquestra junto com as madeiras, junto com clarinetes, com fagote, com oboé, porque ela tem um som bem próximo de um instrumento de madeira mesmo, que ela era, na sua origem, essência, né, feita de madeira. E aí, em 1840, mais ou menos, eu não sei se era um alemão, Theobald Boehm, não sei como se escreve, não sei como se pronuncia, aliás, né? Ele começou a colocar chaves na flauta de madeira. E aí depois a flauta começou a ter essa formação aqui, toda de metal, né? Toda, não é? E aí você tem flautas de prata, flautas até com banhos de prata, flautas com banhos de ouro, né? E assim foi evoluindo, né? Então é um instrumento que continua em evolução como todos os outros. Seu instrumento, certo? Abriu portas para você tocar com músicos, não é? Antúlio, o Quinteto Violado. Acho que você chegou a tocar com aquele menino quinteto, não? Eu já cheguei a trabalhar paralelamente com alguns músicos do quinteto, né? Inclusive assim, dividindo palco, mas eu nunca participei do quinteto Violado, mas eu já cheguei a ensaiar com a banda de pau e corda, né? Que eu sou fã também, não é? Que era uma vertente, né? É uma linha muito próxima do Quinteto Violado. Eles são até contemporâneos, assim. Eu acho que o quinteto foi criado em 71 e a banda de pau e corda acho que foi em 73. Né? Eu comecei a tocar com esses artistas já saindo desse universo de eventos, casamento, baile, 15 anos, né? Em 96, que foi o primeiro trabalho. Foi sua escola, né? Que foi minha escola, com certeza. Tanto de tocar, de criar fraseados, né? E ler partitura também, porque tinha situações que eu tinha que ler partitura e tinha situações que eu tinha que tocar decorado, ou criar, enfim. Mas em 96 foi um marco, foi um divisor de águas, porque eu comecei a tocar com o Antúlio e aí eu comecei a ter esse universo artístico, não é? Não só do carnaval, como de outros períodos, como São João também, Festival de Inverno. Então, sempre tem os eventos. E começar com uma viagem para Toronto foi uma coisa extraordinária, surreal, né? Ver a neve pela primeira vez, tudo, né? A gente fez um ensaio, a gente fez uma apresentação, mas a gente passou 5 dias lá, então os outros 4 foi para curtir. Depois disso... Festival Montreux, pronto. 98 foi o ano auge de Antúlio. Antúlio começou a ter esse crescimento em 96, quando em 97 a gente foi para um festival lá em Santiago de Cuba, não é Havana. Havana fica aqui, Santiago fica aqui, porque Cuba é uma ilha compridinha, né? A gente estava no outro ponto, então a gente não viu Fidel Castro, né? Era um dos nossos sonhos, né? Tem um colega meu, pedagogo, que acho que tirou foto até com ele, né? Mas, e aí teve essa crescente. Ali Antúlio estava tocando dividindo palco com Ademir Araújo e sua orquestra, Claudio Germano. Nono Germano também estava cantando. E esse evento era o evento do Brasil sendo representado lá em Cuba. E para você ter uma ideia, se tivesse 100 artistas representando o Brasil, só tinha 8 de São Paulo e o Olodum da Bahia. O resto era Pernambuco. Festival de música caribenha, né?
em Santiago de Cuba. Aí esse festival acontecia, eu não sei com que frequência, mas ele sempre homenageava um país, e o Brasil foi homenageado, e aquela representatividade do Brasil foi, em sua maioria, de pessoas daqui. O que mostra que o Pernambuco é super rico em cultura. É uma força cultural. É uma força. Uma força cultural que alimentou e alimenta É. o E Brasil. foi 1%, né? Porque Pernambuco tem muito mais do que isso. Olha, só de variações de pássaro, de frevo, dizem que são mais de 100. Eu não sabia que tinha isso tudo, não. Maracatu tem vários tipos de maracatu também. Caboclinho, né? Tem toré, tem cavalo marinho, tem Tem muita coisa. eu vou dizer, é quase humanamente impossível você ter domínio de todos esses gêneros, esse universo da cultura popular pernambucana. Eu digo popular, mas pode ser até folclórica, pode ser um pouco erudita também, pode ser o nosso eruditismo, né? O movimento armorial é isso, né? É música erudita pernambucana. Que Clóvis Pereira, aquele menino, o Cocide Almeida, Ariano Suassuna nas artes, né? É expressividade erudita, né? Erudita. Antônio Nóbrega, né? Nóbrega, que é um fantástico. São Paulo. Ele mora em São Paulo há mais de 30 anos já. Por estar com o Antúlio, ter dedicação quase que exclusiva, né? Eu fazia alguns trabalhos. Por exemplo, tinham duas irmãs gêmeas, Lulu e Aninha, que faziam as fadas magrinhas, né? Porque elas, fazendo uma alusão à fada madrinha, né? Elas são magrinhas, né? São bem magrinhas, Lulu e Aninha. Acho que agora só está a Lulu. Se eu estiver errado, porque são gêmeas, né? Pô? Eu posso confundir. Então eu fiz trabalho com elas junto de Públio, né? Públio também fez seus trabalhos solo. Que também é cria do Aplicação. É cria da aplicação também. Um celeiro de artistas. E Públio é um músico, ele é cantor, ele é compositor, ele é arranjador, ele toca bandolim, toca violão, toca guitarra, esse instrumento de corda ele domina, né? Públio tem uma trajetória muito legal também. Eu lembro ele participando do Bem Brasil com o Djavan, né? Foi quando ele conheceu pessoalmente o Djavan, que é um sonho também. Eu teria. Se você me perguntar qual é o artista que você tem um sonho assim, que seria o ideal, eu diria acompanhar a Djavan. A Djavan, eu acho o trabalho dele sensacional. Aí, André Rio, vez ou outra, eu faço gravações para ele. Eu gravo o frevo e, assim, por coincidência, agora em janeiro, já fiz 2 gravações para ele. Já fiz 2 frevos, né, que vai sair em breve já. E aí, quando você escutar o som de flauta, aí você é Moza. Tranquilo. Alcimar Monteiro já foi o lado do forró, né? Se bem que eu gravei para Alcimar Frevação. É um disco que ele coloca músicas de J. Miquiles, bota música de Capiba, tudo. E eu fiz algumas faixas com ele. Mas eu gravei, acho que uns 4 CDs com ele, com Alcimar Monteiro. E participei do DVD dele. Não sei se era o primeiro DVD ou o segundo, mas eu participei em 2009, né? Eu lembro que eu estava recém-casado e aí a secretária liga para mim, dizendo que ia ter ensaio pra caramba, e eu, puxa vida, né? Tem que trabalhar, né? Vamos fugir um pouco disso. E sua apresentação no Jô Soares com Antúlio? Rapaz, é aquela coisa, 98, eu digo que 98 foi o ano auge de Antúlio, e aí por tabela o meu também, né? Porque eu viajei com ele para a Suíça para fazer o Festival de Montreux, que é o principal festival de jazz do mundo. Então, assim, é um currículo, quem já foi para Montreux, né? São seletos, limitados, né? Assim, a gente foi, graças a Deus, você vê. E isso foi no mês de julho, e em outubro,
Antúlio foi convidado para participar do Free Jazz Festival em 2 capitais, Rio e São Paulo. E aí Jô Soares aproveitou, né? Ó, tem um artista que vai fazer participação no Free Jazz, vamos entrevistar ele, né? Eu acredito que tenha sido isso, né? Que foi o foco. O Antúlio estava em alta nessa época, no auge, assim, né? Um período áureo da carreira dele. E fomos para São Paulo e para o Rio. Com o velho Passo da Ema. Com o velho Passo da Ema. E o Passo da Ema foi a música-chave da nossa apresentação lá em Jô Soares, né? E seus trabalhos mais voltados à parte acadêmica? Olha, apesar de eu ter uma graduação, licenciatura em música, até com direito à laurea, né, que dizem que é a maior média daquela turma. Publi foi laureado na turma dele de desenho. Tem outros colegas da aplicação que foram laureados. Gutenberg foi laureado também no curso dele, né? E tantos outros, o que demonstra que o colégio tinha uma preparação, uma formação muito boa, professores muito bons, né? Voltando, dentro das áreas de atuação, você atua no SEMA, né? No Centro de Criatividade. Centro de Criatividade Musical. Atua mais aonde? E de que forma a sua atuação? No conservatório, como eu lhe falei, eu entrei em 90 e fiquei até 99, 2000 no máximo, como aluno. Mas eu trabalho para o conservatório também. Hoje em dia a gente tem um projeto de circular nas escolas estaduais, né? Tocando músicas e ensinando o instrumento. Então é uma formação que tem 2 violinos, uma viola, um violoncelo, o teclado, a flauta e um casal de cantores. Então cada um fala do seu instrumento, cada um fala do seu. E a gente mostra um exemplo, toca uma música para as crianças, né? E vai até ensino médio também, sabe? Então o conservatório, eu ainda estou com um cordão umbilical nesses 10 anos dentro do conservatório. O SEMO, eu tenho colegas lá, então vez ou outra eu estou fazendo projeto, estou fazendo recitais, tocando com eles, né? E eu também participei como professor do Estado, né? Com um mini contrato do antigo Centro de Criatividade, Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, que é um nome desse tamanho, que agora mudou para Escola Técnica Profissionalizante de Criatividade Musical. Se eu fosse gago, eu não conseguia falar essas palavras todas, não. Pois é. Ali eu fui professor por 3 anos. Era contrato renovado, né? E nesses 3 anos foi bom porque eu me juntei a Deise, que é a minha, vamos dizer, não digo correpetidora porque eu não gosto desse nome. É como se a pessoa estivesse só te acompanhando. É um pé de igualdade. Eu acho que piano e flauta, quando faz o recital, o pianista também tem a função dele tão importante como a do solista. Então, assim, eu acho... foi lá que eu já conhecia desde a universidade, né? Era amiga de alguns anos, mas a gente não era próximo. E a partir daí, no Centro de Criatividade, foi quando eu tive a oportunidade de ficar ensaiando com Deise, preparar recitais, né? E num desses eu fiz uma homenagem à minha filha. Não sei se você viu, né? Eu aproveitei como um bis e coloquei um acalanto para Cecília para... E são suas composições. São minhas composições. Para esse lado de compor. Isso. E aí é muito gratificante a gente ver os alunos nessas escolas que a gente viajou, né? Viajamos até Abreu Lima, a gente foi.
com esse projeto de circulação do conservatório. E a gente só não fez 2020 e 2021 por conta da pandemia. Mas, assim, esse ano, 2022, voltamos, fizemos 14 escolas. E sempre tem naquele grupo de 50, 60 alunos, 2 ou 3 que vêm até você, quer saber detalhes do seu instrumento, quer saber onde é que estuda, tudo. Isso é muito gratificante. Porque você sabe que hoje em dia, escola de estado, muitos alunos não, né, saem daquele foco e fica mais difícil de manter. Moza, você apresentou alguns músicos, tocou tudo certo. Seus projetos atuais, o que você está fazendo atualmente e o que você fez nesse período de pandemia? É interessante ir logo para esse lado da pandemia, porque muda tudo, né, com a vinda da pandemia. Eu que estava achando ótimo 2019 e ter entrado na Orquestra Malassombro, que é uma orquestra que estava em crescente, muito, muito crescente, aí chega a pandemia e dá aquele baque assim, a gente para de tocar e no meu caso, que é instrumento de sopro, não podia usar máscara. Então, assim, eu nem poderia fazer algum evento, porque uma pessoa que toca violino pode botar máscara, bota a máscara aqui e vai tocar violino, né? Mas quem toca instrumento de sopro, né? Aí ficou difícil. Então, meus trabalhos diminuíram muito. Então, surgiu a ideia de uma vizinha, né? Olha, que tal você de 6 horas não tocar o Ave Maria, já que estava aquela época que o Papa estava rezando por todos nós, né? Fez Ubi, não esqueci agora o nome, né? Tem um nomezinho em latim, que é uma coisa que não acontecia há mais de 100 anos. E aí eu disse, tá certo, vou tocar umas músicas na varanda, né? E aí, quando deu 6 horas, eu comecei a tocar Ave Maria, né? Trechinho assim. E aí as pessoas começaram a aparecer nas suas varandas, uns 4, 5 prédios mais próximos, né? Rapaz, que coisa é essa, né? Que situação. Porque a gente estava vivendo um pesadelo, uma novela, um filme, que danado era aquilo, que eu ia dormir pensando na pandemia, acordava pensando na pandemia. Minha esposa filmou no celular dela, e aí alguns vizinhos pediram para mandar o vídeo, né? Porque só escutaram, né? Aí eu mandei, eu tinha um grupo do Zap do prédio, do condomínio, né? E um deles disse, olha, eu vou mandar para não sei o que da Globo, o pessoal da área de comunicação da Globo, não sei o que lá, e mandou. Quando foi 7h15, eu estava no quarto, minha esposa... Querido, vem cá, olha pra aí. E eu escutando, gente, sou eu. Aí tava lá, eu peguei do meio pro fim, eu não peguei tudo, né? Aí, rapaz, eu acho que foi o Marcelo, o vizinho, que disse que ia mandar essa filmagem pra Globo. Mas não sabia que era hoje, não. Eu nem tava... Tanto que, assim, eu acho que todo mundo viu, menos eu, porque eu tinha saído na hora. Minha esposa estava na sala lá e ela me alertou, né? Então, assim, teve uma... O que é interessante é que esse vídeo, ele proporcionalmente viralizou, né? Porque no Facebook, sem eu postar nada, vinha a pessoa com o meu vídeo, ó,
umas 15 pessoas mandaram o meu vídeo, assim, me marcando no Facebook, aí tome elogio, tome comentários, né, elogiosos, e aí não parou por aí. Isso foi março de 2020. Quando eu fui agora no Mazarelo, no colégio que eu voto, tinha gente lembrando, olha, rapaz, aquele dia que você tocou na varanda, não sei o que lá, pensou. Então, assim, são 2 anos, mais de 2 anos. Mas era uma terapia para terapia. Foi um acalanto. E a pessoa né? ficou. E acalanto, começaram a me marcou. associar a esse feito, né? E aí aquele foi o primeiro de uma série de 40 e poucos semanas que eu fiz apresentações na varanda, né? Então, assim, quando eu decidi, eu falei para a síndica, né, olha, eu vou dar uma parada primeiro porque a pandemia já estava bem mais suave, e segundo porque já estou voltando a tocar nos sábados e domingos, né, assim, graças a Deus, alguns sábados, alguns domingos, e alguns domingos eu ia para casa de minha mãe, eu vou para casa de minha mãe, como eu tenho essa tradição de ir lá nos domingos. O Google Fotos, que é um dos aplicativos do celular, ele te recorda momentos bons, né? Nossa. E aí, uma foto minha estreando lá na Orquestra Malassombro, 4 anos, ontem, né? Eu estava lá no ensaio e eu não sabia. E aí foi quando o colega, que é o maestro dessa orquestra, ele tinha conversado comigo antes de eu entrar, ele disse, moça, aquele teu frevo, Evocação 2100, você pode me passar a letra? Posso. Você pode cantar para mim e tudo? Eu falei, posso. Toquei, cantei, mandei letra, inclusive mandei até para você analisar a letra. O que é Evocação 2100? Tá uma coisa interessante, né? Eu até participei do programa de Hugo Martins, falando desse frevo. Então, Hugo Martins perguntava como foi a aceitação de cada artista quando você cita cada um deles já morto. Porque, qual é a ideia? Evocação 2100, a gente está em 2023 agora, falta 77 anos ainda, né? Mas eu acredito que ninguém vai estar vivo, nem eu vou estar vivo em 2100. Então, cadê Alceu? Cadê Antúlio Madureira? André Rio se foi? Almi Roxo, Nonô? Assim, tá todo mundo já morto, né? Exato. Alguns gostaram, vou ficar eternizado. Outros, quem foi? Alceu Valença já tá me agorando. Alceu Valença disse, quem foi esse cara que fez essa música me matando aí, sei o quê? Aí Miquiles, Miquiles é parceiro dele de tantas músicas, né? Diabo Louro, Me Segura Que Eu Não Caio, e tantas outras músicas que Alceu canta, né? Nesse pupurri. Rode Avisa, né? Inclusive Rode Avisa também é de Edson Rodrigues. Né? Aí eu coloquei na sequência, eu botei Getúlio, Edson e Miquiles, né? Hugo Martins, para o frevo não parar. Aí Hugo Martins ficou rindo, porque... Mas foi interessante. Quando a gente estreou essa música ali na Bom Jesus, Heleno Ramalho, que é um artista, você deve conhecer de nome, né? O Heleno estava na hora, né? Lendo a letra e a gente cantando lá. Heleno Ramalho, você se foi. Eu só vi a cabeça dele assim balançando. Aí Duda reclamava, poxa, eu sou o primeiro que ele me mata, né? Porque a música começa assim. Maestro Duda nos deixou saudades. Mas no final eu justifico. Carnavais de 2000 já tem 100 anos de saudade. Ou seja, a gente está em 2100. Aí tem que pensar. Aí tanto que a Rosana Simpson, ela não está homenageada, ela, mas você não botou meu nome? Quer dizer, tem gente que quer participar desse ciclo de defuntos, né? Essa sua inspiração, essa homenagem aí, né? Aí eu disse, não, mas porque o frevo tem 2 partes, A e B. Mas você podia voltar para o A com outra letra, para acrescentar outros nomes, né?
Aí ela me apelidou de Exterminador do Futuro. E aí o frevo vocês podem colocar Evocação 2100, só que o 2100 em numerais, né? 2100. Aí já aparece lá. Ou então na Orquestra Malassombro, né? Você colocar a Orquestra Malassombro, vai estar. São 14 vídeos e Evocação é um deles. É uma música minha contemplada por essa orquestra. É uma esperança, né, que eu tenho de voltar aos tempos áureos que eu tive na década de 90, né, quando eu tinha com o Antúlio. Eu posso dizer que a Malassombro seria como se fosse uma nova banda para eu participar e ter projeções. Aquele mesmo pique. Aquele mesmo pique, né? Porque não é o mesmo pique, porque na década de 90 eu tinha 20 e poucos anos. Mas é um projeto que lhe satisfaz. Sim, sim, com certeza. Inclusive, uma coisa que eu ia te dizer, somos todos amigos. Somos todos amigos, assim, a amizade que vai além da música ali, não tem ninguém querendo ser maior do que ninguém, é muito equilibrado aquela orquestra, não existe hierarquia, nem com o próprio maestro, que é o Rafael, que é nosso amigo, né? Ele não tem essas pretensões grandiosas de eu sou o dono. Eu sou o dono, né? Como já aconteceu recentemente com o Alcimar Monteiro, né? Já toquei com o Alcimar, eu conheço a figura, né? Me perdoe, mas é assim mesmo. Que algumas coisas são naturais, tem pessoas assim. Maestro Duda nos deixou saudades, Clóvis Pereira e Ademir Formiga, a orquestra Liberto do Bandolim, e os vozeirões de Espeteto e Cordonó, o staff em Rena animavam o galo, e no Marco Zero, Spock e forró, Heleno Ramalho, você se foi, junto com Cláudio Almeida, Braulio, Maurício e Varela. E seu projeto pessoal em diante? Isso aí seria o final de carreira? Sim. Não, o meu projeto pessoal atualmente é crescer com essa Orquestra Malassombro, né? Ter mais gravações, de repente André Rio me chama para gravar mais músicas, né? Não se limitar só a frevo, mas se ele quiser gravar alguma canção, que ele não só canta frevo. O ano todo André Rio tem trabalhos. Até o próprio Alcimar, depois desse chute que eu dei agora, acho que se ele quiser que eu grave também um forrozinho, eu estou aí. Mas o meu projeto assim, é continuar na banda, né? Já tenho 18 anos na banda. E, se possível, me aposentar na banda e fazer uns trabalhos. Fala um pouquinho da banda. Da O que banda. você faz na banda? Na banda, eu tenho o cargo de chefia. Já tem mais de 10 anos esse cargo de chefia. Então, eu tenho aquela responsabilidade de cuidar dos colegas, para que todo mundo esteja afinado, né? Se tiver alguma coisa que o maestro passe para mim, eu tenho que passar para eles, alguma informação na partitura, algum detalhe que tem que ajustar. Eu sou chefe de seção também, né? Então, assim, não é só as flautas, eu posso também orientar fagotes e oboés. Então, essa é a minha função na banda. E, assim, a banda é o meu emprego na prefeitura. Quando a gente fala em emprego, porque a gente vê que o músico, uma coisa até para falar para as pessoas, né? Que muitos acham que música é só diversão, e não é assim. Assim, existe muita gente que está ralando aí nos bares, tocando, ganhando uma mixaria. Inclusive tem até noivas, por pura ignorância, por não entender. Ela disse, você não pode baixar o preço não sei o quê, porque olha, eu consegui, o fotógrafo baixou de tanto para tanto. E era um valor 3 vezes maior do que o dos músicos. Os músicos juntos, 4, 5 músicos juntos, um fotógrafo só. Aí ela disse, não, mas é porque o fotógrafo, depois do casamento, o fotógrafo fica trabalhando para editar as fotos. Sim, mas o músico trabalha antes do casamento para deixar as músicas prontas. Então, assim,
A gente, quando eu me casei, foi outro fator que eu percebi o quanto a música é desprezada no sentido financeiro, né? Decoração custa os olhos da cara, buffet os olhos da cara. Tem outros serviços também que são caríssimos. Roupagem. Até. E a música fica lá embaixo, né? A música fica sempre... Então, assim, eu toco desde 89 e eu lembro que a gente pagava os casamentos. Claro que em 89 o salário mínimo era outro valor, muito diferente de hoje, né? Não era nem real ainda, mas era como se equivalesse a metade do salário mínimo. Hoje você ganha um quarto do salário mínimo para tocar um casamento, vai desvalorizando, enquanto os serviços custam mais de um salário mínimo, né? Dependendo do fotógrafo, dependendo do filmador. Então, assim, músico não só está se divertindo, não. A gente rala, a gente tem as dores de lesão, a gente tem dores tudo. Então, assim, eu acho que é o momento de doenças que você tem que estar naquele momento. Ansiedade, ansiedade, tudo que um engenheiro se aperreia, um médico pode se aperrear também, mas também se aperreia. Então, assim, é trabalho. A questão do talento, eu diria, como disse Josefina Guiar, uma excelente pianista, talento é 5%, 95% é labuta. 95% transpiração, 5% inspiração. Ô Moza, como músico a gente já lhe conhece, como trabalho, os trabalhos que você fez, mas você fez também outras atividades assim, em espaços alternativos, certo? Fala um pouquinho pra gente disso. Um desses projetos que eu fiz com Publius, né? Eu conheço o Publius desde a aplicação, né? Publius naquela época ele era desenhista. E mais tarde, eu vindo dos meus casamentos, passando ali pela General Polidoro, e ele ele morava ali, o pai dele tinha um bar, e ele ficava tocando para as pessoas, né? Então, era o trabalho de Publius, era tocar a noite toda, tocar músicas de Zé Ramalho, de Alceu Valença, músicas de Lenine, músicas de Ednardo, até Roberto Carlos também, o Publius também tocava, né? Então, assim, E um dia dele eu passava, né? Disse, eu vou descer. Eu estava lá com minha roupa social, né? Garçom, porque a gente usava camisa branca e calça preta, né? E aí desci, ele, moça, você quer ver? Vamos tocar. E fui lá, armei a flauta, vamos lá acompanhar Publius, né? Aí ele dizia assim, olha, a música é essa, o tom é esse, o quê? Mas não era suficiente, porque ele fazia coisas difíceis ali para acompanhar e eu tinha que me virar. Isso é um aprendizado também para criar. Isso foi um grande aprendizado. Como foi um aprendizado também tocar em igreja, tocar em missa, e as beatas cantar em si bemol, quase si natural, dó quase sustenido. Eu não tinha um tom certo, não. Certo, tinha que me virar lá. Chegar e ajustar-se a ele. Isso é uma escola muito boa para criar. Mas quando eu participei com a oficina de cordas de Henrique Yanes, você sabe quem é Henrique Yanes? Henrique Yanes. Ele faleceu agora, recentemente. Henrique Yanes dizia, você quer aprender a acompanhar chorinho? Escute os 7 cordas, escute as baixarias do violão. Rapaz, até que deu certo. Porque realmente eu tinha uma certa dificuldade de acompanhar chorinho. Eu acompanhava mais música popular, MPB, assim, né? De música internacional, coisas mais suaves. A oficina de corda foi outra escola diferenciada para mim, né? Eu tenho uma escola assim de uma banda pop com Publius, né? Que aí eu conheço guitarristas, e tentar inserir a flauta em umas músicas que são rock, né? O Publius também toca rock, músicas, não é? E aí eu tinha que inventar umas coisas que tem um tal de Jethro Tull, né? Um tal de Jethro Tull é ótimo, né? Ian Anderson, né? Que fazia aqueles efeitos na flauta, né?
E aí eu vi também a Gildo fazendo um forrozinho, né? O baiãozinho. Ele fazia... Então, isso aí, né? Eu disse, rapaz, que coisa interessante. Vou incrementar isso em rock também, porque eu já fazia isso de soprar, cantar. Você escuta a voz da pessoa e escuta o som da flauta ao mesmo tempo. Em 2015, o público me chama para fazer uma parceria com ele, um projeto só nós dois. Eu disse, não vai querer baterista, não? Vai querer guitarrista? Não, não é só nós dois, o nome é duo. É duo sim. Aí por que duo sim? É porque o duo, sim é sorrisos e improvisações, M músicas. Gostei, que públicos tem umas ideias assim, loucas também, às vezes, mas bem sensatas, né? Então fizemos um trabalho autoral. Fizemos uma música minha chamada Salu no Baião, que foi campeã em 97 no festival. O festival chamava-se Alô Pernambuco. Esse festival foi patrocinado pela Telp. Por isso que era Alô Pernambuco, né? Alô assim, né? O desenho do logotipo, né? Com bonecos de Caruaru, assim, a mistura. De Alexandre de Góes. Essa parceria que eu fiz com o Alexandre de Góes foi uma das músicas que estava nesse do Sim. Uma parceria que eu fiz com ele chamado Flecha, que ficou em 3º lugar no MPB Unicap. E outras que a gente criou ali, faltando alguns meses, inclusive uma é homenagem a Naná Vasconcelos. Eu te mandei também, a Coroação. A música ficou longa, com uns 7 minutos, mas Coroação é belíssima, assim, vale a pena conhecer essas músicas, né, esses duetos. Não está no meu canal ainda, mas está no canal do meu sobrinho. E aí eu posso colocar assim, se você colocar do sim, tudo junto, e esse sim com S maiúsculo, D maiúsculo, U-O, S maiúsculo, sim, do sim, Moza, Ramos e Publius Lentulus, aí vocês vão encontrar essas músicas. E na íntegra também, que é um programa que a gente fez lá no Museu do Homem do Nordeste, aquele perto da rua Amélia, né? É Museu do Homem do Nordeste, não é isso? Ou é o contrário? É do Estado? Não, Museu do Estado ali. Museu do Estado, pronto. O Amélia é Museu do Estado. O do Homem do Nordeste é aqui em Apipoucos, pronto. Tem mais de 1 hora de apresentação. Então, a gente inicia com Tarde de Sol, que é uma música que eu compus em 97 com Edson Rodrigues. E quase 20 anos depois, o público colocou a letra. Porque ela tinha letra, mas a letra foi eu que fiz e eu não gostei da letra, achei muito simplória. E o público deu uma enriquecida. Uma rebuscada nessa letra, porque é a área dele. A minha área não é de letrar música, não. Vê lá vem Dona Santa, vem coroar, cortejo já vem. Vê lá vem com prazer, trazer nosso rei Calunga também. Moza, o que você ainda tem para nos dizer? O que você gostaria de deixar como mensagem? Que a música seja valorizada, né? A música, o frevo, eu vejo que alguns estados têm seus gêneros musicais mais valorizados. Eu acho que o Rio com samba está muito bem, a Bahia com o Olodum, com axé está muito bem. Parece que a gente está muito bem com o frevo, mas eu acho que a gente pode melhorar muito mais. Inclusive, eu acho Recife e Olinda são polos turísticos muito... como é que eu posso dizer? Tem um ambiente para ser um polo turístico muito, muito rico, né? Mas é uma situação acima da gente. Assim, eu digo que a gente pode lutar, né?
ter outras reuniões, ser mais rigorosos e ser mais exigentes. Moza, agradeço a sua participação aqui no nosso canal. Prazer certo? todo meu. Estou sempre à disposição para falar de música, né? Para falar do meu trabalho, falar das meus projetos, né? Foi muito bom. Obrigado por esse convite. Você que foi meu professor, né? Educação física, da aplicação assim, a gente pagar essas cadeiras e digo que foi um prazer estar aqui. E estamos encerrando a nossa fala do artista de hoje. Esperamos que você tenha gostado bastante do nosso papo. Esperamos vocês na nossa próxima fala do artista. Obrigado pela presença e até lá.